Bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática com o professor Ricardo. E na aula de hoje veremos regra de 3. A regra de 3 é bastante utilizada para resolvermos problemas aí em matemática. Antes de falar da regra de 3, vou falar aí de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Observe a tabela abaixo. Então, lá tem aí duas colunas, uma representando o tempo em minutos e outra a quantidade de parafusos colocados por uma certa pessoa. Então, em 1 minuto, essa pessoa colocou 10 parafusos. Em 2 minutos, 20 parafusos. Em 3 minutos, 30. Em 4, 40 e em 5, 50. Repare que a quantidade de minutos vai aumentando e a quantidade de parafusos também vai aumentando proporcionalmente. Um outro exemplo, eu tenho aqui uma tabela representando litros de combustível e a distância em quilômetros que um automóvel percorre. Então, se eu tiver 30 litros de combustível, o carro percorreu 300 quilômetros. 60 litros, 600 quilômetros. 120 litros, 1.200 quilômetros. Repare então que nas duas tabelas, conforme eu aumento uma coluna, uma grandeza, a outra grandeza aumenta na mesma proporção. Então repare aqui que nos litros de gasolina, quando eu passei de 30 para 60, eu fiz uma multiplicação por 2. A mesma multiplicação por 2 aconteceu na outra coluna da distância. Então isso representa grandezas diretamente proporcionais. Se eu diminuir a quantidade de gasolina, automaticamente eu vou diminuir a quantidade de distância. Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou vice-versa, quando uma grandeza diminui, a outra diminui também na mesma proporção. Vamos ver mais uma tabela. Então, agora eu tenho uma tabela aqui representando a velocidade média em quilômetros por hora e o tempo gasto para fazer uma viagem. Andando a 5 km por hora, gastamos 16 horas. Andando a 10 km por hora, o dobro da velocidade, eu gastei 8 horas, metade do tempo. Aumentando a velocidade para 20 km por hora, o tempo diminuiu para 4. Repare então que quando eu aumento uma grandeza, quando eu aumentei a grandeza velocidade, a grandeza tempo diminuiu proporcionalmente. Uma outra tabela, um outro exemplo, diz aí que eu tenho alguns operários que levam um determinado tempo para fazer um serviço. Então, um operário, 24 dias, 2 operários, dobro dos operários, 12 dias, metade dos dias. 3 operários, o triplo dos operários, 1/3 dos dias. Nesses casos, vamos dizer aí que essas duas tabelas estão representando grandezas inversamente proporcionais. Porque quando eu aumento uma grandeza, a outra precisa diminuir. Ou vice-versa, quando eu diminuir uma grandeza, a outra precisará aumentar na mesma proporção. Então esse é o requisito básico para a gente fazer regra de 3. Então um exemplo, diz assim, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana. Determine quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, as grandezas envolvidas no nosso problema são os litros de álcool e os quilos de cana. Então, anotando os dados do problema, eu tenho 500 litros de álcool, 6.000 quilos de cana. Quantos litros de álcool, X, uma quantidade que eu estou procurando, serão produzidos com 15.000 quilos? Então, o primeiro passo nosso é analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, pensando na parte prática do problema, se eu tiver mais cana, eu irei produzir mais álcool. Então, aumentou a quantidade de cana, vai aumentar a quantidade de litros de álcool. Portanto, elas são grandezas diretamente proporcionais. Passando para a resolução, vou montar então uma proporção com esses valores. 500 está para x, assim como 6.000 está para 15.000.
Fazendo essas operações, posso cancelar os 3 zeros ali. Utilizando a propriedade de proporção, teremos aí 6x igual a 500 vezes 15, 7.500. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. 7.500 dividido por 6, 1.250 litros. Portanto, utilizei aí o conceito de regra de 3 para resolver este probleminha. Então, repare que eu tenho 3 valores conhecidos e, utilizando esses 3 valores, eu determino um quarto valor faltante. Por isso, o nosso probleminha chama regra de 3. Um outro exemplo. Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos produzir? Então, fazendo as anotações, as grandezas envolvidas no meu problema são a quantidade de pães e a massa em gramas. 90 pães de 15 gramas. Quantos pães serão produzidos se eles tiverem 10 gramas? Então, repare agora que eu diminuí o tamanho do pão, eu diminuí a massa do pão. Consequentemente, a quantidade de pães irá aumentar. Um pãozinho menor, eu vou produzir mais, com a mesma quantidade de massa. Então, repare que elas são grandezas agora inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Como que nós vamos resolver isso? Então, passando para a resolução, vou montar uma proporção novamente, só que um valor aí precisa ser invertido. Então, ao invés de eu escrever 15 sobre 10, nós vamos escrever 10 sobre 15, apenas em uma fração, certo? Então, montei lá, 90 está para x, assim como 10 está para 15. Fazendo as operações, 10x igual a 1.350, e o x, então, será 1.350 dividido por 10, 135 pães. Outra operação que aparece bastante é a regra de 3 composta. Então, o que é a regra de 3 composta? Nos 2 exemplos anteriores que nós fizemos, vocês repararam ali que tínhamos apenas 2 valores, 2 grandezas envolvidas. Na regra de 3 composta, eu posso ter 3 ou mais grandezas envolvidas, mas o processo para resolver será praticamente o mesmo. Então, um exemplo aí diz que uma confecção leva 4 dias para produzir 160 peças de roupa com 8 funcionários. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias leva para essa confecção produzir 300 peças? Então, as grandezas envolvidas no nosso problema são as peças, os dias e os funcionários. Fazendo a leitura do problema e anotando os dados, eu tenho lá que 160 peças, 4 dias e 8 funcionários. Se eu passar para 6 funcionários, produzindo 300 peças, quantos dias eles irão levar? Então, peças 300, dias não sei, x, funcionários 6. Repare aí que nós temos 3 grandezas envolvidas. Eu vou comparar de 2 em 2. Então, deixei o x no meio aí para comparar as peças com os dias e depois os funcionários com os dias. Comparando, se eu preciso produzir mais peças, então eu preciso trabalhar mais dias. Então, peças e dias são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento a quantidade de peças, necessariamente eu preciso aumentar a quantidade de dias. Agora eu vou comparar o número de funcionários e os dias. Eu tinha 8 funcionários e demorava 4 dias para fazer o trabalho. Agora eu tenho só 6, eu vou precisar de um tempo maior. Então, menos funcionários necessitam de um tempo maior. Diminuiu o funcionário, aumentou os dias. Portanto, dias e funcionários são grandezas inversamente proporcionais. Peças e dias diretamente proporcionais, dias e funcionários inversamente proporcionais.
Olha como nós vamos resolver isso aí. Vou começar ali marcando a variável dias na frente e mantendo a sua posição, 4 está para x, e as outras duas razões eu vou escrever após o igual fazendo uma multiplicação, porque uma depende da outra. E lembrando que eu tenho uma grandeza inversa que a fração precisa ser invertida. Então repare que o 160 sobre 300, a seta está na mesma posição do x, dos dias. Então eu mantive lá 160 sobre 300. E a de funcionários, 8 sobre 6, ela tem uma posição contrária ao dos dias. Então eu precisei inverter e marquei lá 6 sobre 8. Fazendo essas operações, teremos aí 4 sobre x igual a 960 sobre 2.400. Posso cancelar um zero e multiplicar em cruz. Então 96x é igual a 960 e o x, então, 960 dividido por 96, 10. Então eu vou demorar aí 10 dias para terminar o serviço. Um outro exemplo de regra de 3 composta diz que uma gráfica recebeu uma encomenda de panfletos que ficaria pronta em 4 dias. Caso utilizasse uma máquina que imprime 12 panfletos por minuto, trabalhando 6 horas por dia. Acontece que essa máquina está com defeito e será utilizada outra máquina que imprime 4 panfletos por minuto, trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias serão necessários para terminar a encomenda? Primeiro passo, então, anotar as grandezas envolvidas no nosso problema. Temos aí dias, quantidade de panfletos por minuto e a quantidade de horas por dia. Então, anotando aí, 12 panfletos por minuto, 4 dias, 6 horas por dia. Na outra situação, a máquina imprime 4 panfletos por minuto, trabalhando 8 horas por dia, e eu quero descobrir quantos dias eu vou demorar. Então, mesmo esquema da anterior, tá? Vou esquecer a variável aí, horas por dia, e vou olhar, pensar que eu tenho um determinado trabalho. Se eu fizer 12 panfletos por minuto, eu demoro 4 dias. Se eu baixar essa produção para 4 panfletos por minuto, eu vou precisar de mais dias. Então, panfletos e dias são inversamente proporcionais. Comparei esses dois, agora eu vou comparar os dias e as horas. Se eu trabalhasse 6 horas por dia, eu iria precisar de 4 dias. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhada por dia, eu posso diminuir a quantidade de dias. Se eu estou trabalhando mais a cada dia, eu posso diminuir os dias. Então, também inversamente. Panfletos e dias é inversamente, horas e dias também inversamente. Olha como ficou a montagem disso para chegar à solução. Então, a variável x vem sempre na frente, 4 está para x, assim como panfletos é inverso. Então, ao invés de escrever 12 por 4, eu escrevi 4 por 12, que multiplica horas por dia também é inverso. Então, também precisei inverter essa fração, 8 sobre 6. Fazendo as operações, 4 está para x, assim como 32 está para 72. Tá? Se você tiver facilidade em usar simplificação de frações, fica mais fácil, o seu número fica menor, né? Você vai trabalhar com números menores, mais fácil de fazer operações de cabeça. Se não, deixa para dividir no final. 32 vezes x, 32x, 72 vezes 4, 288. 32 está multiplicando, passou dividindo. 288 dividido por 32, 9. Então, irei precisar aí de 9 dias. Então, esses foram os nossos exercícios de regra de 3 simples e composta. Vou deixar aqui a seguir uma série de exercícios para você tentar resolver,
que iremos ver a solução nas próximas aulas. Então tem aí 4 probleminhas, né? Você pode parar o vídeo e tentar resolver, fazer suas anotações. Lembre sempre, né, de anotar. Quanto mais você puder anotar, melhor fica para você compreender e fazer e chegar na resolução. Então você pode parar o vídeo e resolver esses exercícios. E aqui tem mais 4 exercícios que você, de novo, pode parar o vídeo, fazer as anotações e chegar na resposta. Na próxima aula, né, voltaremos aí para resolver esses exercícios com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.